Be strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos uma cara muito conhecida, mais conhecida com filtros Exato. do que ao natural, mas certamente vocês já ouviram todos falar aqui da Catarina Pacheco, não é Pacheca, que é engenheira de gestão industrial e cofundadora da empresa Rock Honey, que tem um mel espetacular, que é da terra mais linda de Portugal, de Sesimbra. Verdade. Catarina, muito obrigado por teres aceito participar aqui no Obrigada eu. podcast. Bem-vinda ao melhor podcast do mundo. Ai, que giro! Muito giro. Catarina, para quem não sabe, além de fazer aquelas brincadeiras todas no Instagram, também tem um passado desportivo que eu, para quem não esteve atento, como eu me apercebi num dos teus stories, a Catarina tem um passado do desporto interessante e também por isso é que eu convidei a Catarina e porque sou um fã da Catarina e gosto muito dos reels, da forma como tu abordas temas sérios à tua maneira. Não, obrigada. Olha, o meu passado é muito engraçado porque eu queria ser bailarina. Eu comecei quando era muito pequenina, eu queria ser bailarina e médica. Foi tudo assim, tudo ao lado, não é? Eu acho que as crianças querem todas ser bailarinas e médicas e essas coisas. Só que depois, aqui ao pé de casa, não havia nada, a única coisa que havia de desporto era Kempo, que é um género de um karaté, juntamente com defesa pessoal e kickbox. Tens que ver o meu vídeo de um treino de campo. Pronto, Já fiz. e havia aqui, pronto, os meus pais inscreveram por ser mesmo ao lado de casa, e entretanto depois, pronto, ganhei o gosto, eu fui para aí com o quê? 7 anos, comecei a fazer isto com 7 anos e até me safava, ou seja, pelo menos o feedback era positivo, não sei se era para me enganar ou não, mas eu achava que me safava. Pronto, e depois comecei, isto foi aqui, Que idade é que fizeste isso? foi com 7 anos, 7 anos, não é? 7. Depois tive o quê? Não sei quantos anos assim sem competir, sem nada, mas depois comecei a competir, mas assim muito soft, não é? Éramos crianças, sei lá, foi com 10 anos, não sei bem a idade que tinha, mas comecei a competir, aquilo tinha várias vertentes, a competição, ou seja, tínhamos o kickbox, que era o light contact, não é? Porque abaixo dos 18 não pode ser até KO, não é? Coitadas das crianças. Era por pontos, e não podes bater em certos sítios. Não podes andar às joelhadas, se calhar. Exato, não podes fazer. Depois dependia dos combates, que aquilo depois eles faziam regras diferentes, uns não podiam bater da cintura para baixo, pronto, era assim umas regras. E fazia também a competição de katas, que é como se fosse para quem não sabe, é como se fosse um arranjo de várias defesas pessoais juntas, ou seja, aquilo faz um bolo de defesas pessoais, ou seja, estou na rua, vem-me atacar com uma faca, eu defendo, mas depois vem outra pessoa do outro lado atacar vem-me agarrar o pescoço, defendo, ou seja, aquilo é como se fosse uma dança arranjada de várias defesas. Ou seja, competi em kickbox, e nas katas, pronto. E foi engraçado, foi uma experiência engraçada. E estiveste dentro dessa competição até quando? Até que idade? Eu acho que para o meu último combate foi para aí aos 15 anos, não sei. Não tenho, porque eu acho que foi no 9º ano, o último, depois porque eu no 10º ano, como mudei de escola, ou seja, os meus horários mudaram completamente e eu deixei de frequentar, e depois também fui para a faculdade e pronto, também ainda pior. Acabaste por desistir das artes marciais. Pois, foi um bocadinho, depois entretanto entrei na musculação e como é mais fácil, não é? Não tens horários fixos, vais treinar quando podes, arranjei uma solução de treino na musculação. Pronto, foi um bocadinho assim. Mas o meu último combate foi para aí, sim, com 14, 15 anos. Foi, exato. Como é que foi para uma pessoa que estava ligada às artes marciais, como é que foi a transição
para o mundo do ginásio, para os Olha, fitnesses? não foi muito boa porque houve uma altura que quando comecei a fazer muitas aulas, pronto, aquelas aulas do ginásio, porque a pessoa pronto, não sabe como é que há de treinar ou como é que há de fazer as máquinas, porque depois eu não procurei ajuda. Eu acho que, tal como eu, muita gente não pede ajuda pelo dinheiro. Às vezes, pronto, é assim, tem que ser todos valorizados, como é óbvio, mas depois tu, como criança ou como adolescente, não queres dar 100, 120 euros por mês para um PT. Pronto, que eu acho que é mau, devíamos todos dar ao início, nem que seja para perceber como é que se faz as coisas, mas pronto, não dei na altura. E então fiz muitas aulas, fazia aulas, pronto, experimentava todo o tipo de aulas, só que depois comecei a ter um bocado de distúrbios alimentares e com aquela paranoia de emagrecer. E então comecei, para além de fazer as aulas, corria 5 km por dia todos os dias. Pá, foi assim uma coisa muito intensa que felizmente já ultrapassei isso. Mas pronto, ou seja, eu inicialmente quando entrei no ginásio nem foi mesmo musculação, foi mais cardio e aulas, porque era, né, tudo cardio quase, foi mais por aí, mas só depois mais tarde é que comecei a desenvolver o gosto pela musculação e ver que a comida não é um bicho-papão e etc. Começaste, Mas, começaste a perceber que afinal o ginásio não é só aquelas aulas. Mas tu, desculpa, mas tu quando entraste, por exemplo, quando começaste a fazer essas aulas, experimentaste aquela aula que é do Body Combat? Sim, essa eu fiz uma vez e depois fui logo embora, porque é assim, vamos lá ver, Para uma quem coisa vinha é, das artes exato, marciais. quando tu sabes a técnica e quando sabes como é que as coisas funcionam, porque é que dás um pontapé, não é? Não tem sentido, naquelas aulas, por exemplo, davam pontapés sem olhar antes para o sítio onde estou a dar o pontapé. Isso é impossível num combate, não é? Tu tens que olhar para onde é que vais, não vais dar um pontapé no ar, pronto, e é o que eles davam, não é? Mas mesmo quando tu estás a fazer sombra, não é? Quando estás a dar socos no ar, ou pontapés no ar, pronto, tu tens que ter noção que vai estar ali alguém, não é? E então, pronto, eu fui àquelas aulas e pá, aquilo, se tu Não te ignorares o identificaste? facto, sim, se tu ignorares o facto que é kickbox, não é? Um, Pronto, podes fazer, é como se fosse um zumba, não é? É um zumba com socos e pontapés, pronto, não sei, mas essa aí não conseguia fazer, era a única que não fazia, mas Não o resto dava. eu fazia tudo, Não sim. dava, pois, lá está, para quem tem um background das artes marciais Pois é. e tem noção realmente do que está a fazer, lá está a dar socos para o ar, não é assim Exato, uma sim. cena tão fácil. Há pouco referiste a algo que eu não sabia do teu passado, da parte do distúrbio alimentar. Efetivamente, tu há pouco tempo partilhaste uma fotografia tua de há não sei quantos anos atrás, Uhum. que tu achavas que estavas gorda e que, Exato, e que estavas super, é verdade. super magra. Essa fotografia é dessa Sim, fase? sim, é assim, eu agora eu estou magra e já tive menos 10 quilos do que aquilo que tenho agora, ou seja, pronto, era preciso estar muito magra para estar ali, né, chegar àquele peso. Uhum. E foi muito o olhar, eu acho que foi aquele impacto inicial das redes sociais, quer dizer, assim, nós também só somos deixadas levar porque queremos, Se ou seja o quisermos. que for, mas eu deixei-me influenciar um bocadinho por aquilo que via e pelos corpos ideais. E quis ser, porque depois assim, eu geneticamente eu tenho a perna grossa, Uhum. eu mesmo muito magra tinha a perna grossa, ou seja, eu acho que depois olhar para modelos, influencers com muito fininhas, depois eu ficava assim, mas eu nunca vou conseguir ali chegar e eu não percebia que epá, os corpos são diferentes e nós temos estruturas diferentes e não é isso que nos diminui, não é? Uhum. Mas pronto, foi um bocadinho um processo
de adaptação e de querer ser outra pessoa que não conseguia ser, pronto. E então... Procuraste ajuda nessa altura ou foi algo que tu conseguiste ultrapassar? Não, por acaso consegui ultrapassar. Eu acho que o que ajudou foi os meus pais, para já, pronto, que também estavam sempre preocupados, como é óbvio. Claro. E os meus amigos também, porque depois também me chamavam a atenção. Eu tenho uma coisa que foi o dia que me deu o clique, que foi um amigo, eu acho que ele nem sabe isto, mas pronto, que ele chegou-se ao pé de mim assim: Catarina, tu estás tão magra que estás a ficar feia. E eu deu-me assim um clique, eu assim, ai meu Deus, estou a ficar feia, não posso. E então foi a partir daí, e também ajudou, nessa altura eu fui de Erasmus, ou seja, eu quis me permitir provar tudo, que eu fui para a Finlândia de Erasmus, Espetacular. e depois queria, pronto, experimentar toda a gastronomia, todo o tipo de coisas eu queria experimentar, ou seja, também me ajudou aqui a voltar a comer e a experimentar novas comidas, porque depois é assim, não ia estar 5 meses na Finlândia sem provar tudo aquilo que eles têm para oferecer, não é? Eu assim, pá, isso é impensável, por isso vou, mas é começar a comer e deixar de ser parva. Mas Boa. pronto. Mas é bom que tu tenhas tido sozinha, tenhas tido essa consciência e pronto, lá está, cada um é como é e cada um tem Claro, o sim, seu o melhor clique. é mesmo procurar ajuda, não é? Exatamente, cada um Pronto, eu tem o seu felizmente, clique. Tu, felizmente, claro. para ti foi suficiente aquela mensagem e Uhum. interpretaste-a de uma forma, se calhar, vamos dizer, positiva, não é? Sim, Porque exatamente, sim, sim. se calhar se fosse outra pessoa com menos força interior, se calhar levava isso ainda mais ainda Sim, exatamente. um ataque, mas pronto, ainda bem que conseguiste dar a volta por cima e Sim. seguir em frente. Está espetacular. Catarina, como é que foi essa experiência de 5 meses na Finlândia? Como é que as diferenças culturais foi a primeira vez que foste lá? Foi, é assim, eles, a nível de povo, eles não são assim muito amigáveis, não é? Eles depois bêbados nas discotecas são todos muito fixes, mas assim, no trato no dia a dia é diferente. Não chegas, olha, por exemplo, eu inscrevi-me lá no ginásio, não é? Como é óbvio. Olha, foi aí que comecei a fazer mais musculação, porque as aulas lá na Finlândia, para já eram todas em finlandês, eu não percebia nada do que eles diziam, e eu assim, ok, vou ter que ir para as máquinas, porque eu não consigo ir às aulas fazer, pá, eu experimentei fazer uma vez uma aula de cycling lá na Finlândia, pá, aquilo foi assustador, porque para já ele só gritava, e depois em finlandês, que eu não percebia absolutamente nada, e então assim, olha, vou desistir destas aulas, vou mas é fazer só musculação. E foi aí que comecei a descobrir, depois comecei, eu sei que isto não se deve fazer, é procurar um profissional, mas pronto, foi o que eu fiz. Na altura eu comecei a ver vídeos no YouTube de pessoal profissional a fazer e a mostrar como é que se fazia os movimentos e comecei... foi aí que eu comecei assim a fazer mais musculação. Mas, por exemplo, em termos de trato, isso assim, eu chegava ao ginásio, dizia bom dia, não é? Porque é uma coisa que nós dizemos, pronto, Yeah. dizia bom dia, até dizem em finlandês, mas as pessoas olhavam para mim assim, mas ela está a falar comigo. Ou seja, para eles não é normal dizer bom dia quando chegas a algum sítio. E então essa parte aí ficava assim, sei lá, não sabia como é que havia de falar, mas pá, foi uma experiência incrível, gostei muito. Boa, boa, boa. Gostaste da gastronomia ou Gostei, sentiste falta da gostei. portuguesa? Quando cheguei cá, é assim, até isto é mal de dizer, mas eu não adoro bacalhau, mas quando eu cheguei cá, a primeira coisa, eu cheguei um dia antes do Natal, por isso depois quando fui, pronto, a minha primeira refeição assim de comemoração foi a noite de Natal, e eu assim, estava-me a saber tão bem bacalhau cozido que foi a última vez que eu comi bacalhau cozido, porque bacalhau cozido dá-me vómitos. E eu sou-me tão bem aquele bacalhau cozido e eu assim, não acredito que estou a fazer isto. Muito bom. Tua mãe não pode ouvir isso, não, porque senão estás tramada. Exato. O que é que eu te queria dizer? Uh, tu tu nessa fase em que tiveste a perturbação alimentar Uhum. e que conseguiste ultrapassar isso, seguias a dieta de algum nutricionista? Tinhas algum acompanhamento alimentar É ou assim, era da tua cabeça?
Não, eu pedi ajuda e pronto, lá está. Isto foi outro erro, mas eu gosto de dizer que os meus erros e não façam os meus erros. Mas, quer dizer, foi um Olha para erro o que eu faço, que. não és para o que eu... Exatamente, Não, mas ao contrário, olha para o que eu digo, não és eu para o que eu acho faço. que não foi um erro, eu acho que o ideal é procurarmos um nutricionista, como é óbvio, mas foi um rapaz que eu conhecia que ele é bodybuilder e pá, é todo assim das competições, e ele é que me ajudou a estruturar mais ou menos as macros que eu tinha que ingerir, ou seja, ele não me dizia o que é que eu tinha que comer, mas ele dizia assim, olha, tu ao final do dia tens que ter mais ou menos isto de macros para conseguires ganhar peso, pronto, e depois vamos experimentando, ou seja, tu ingeres 2.000, se não conseguires, aumenta-se, etc. E foi o que eu comecei a fazer, ou seja, ao início até foi um processo chato de pesar tudo e não sei o quê, mas realmente foi o que me ajudou a ganhar massa e a ganhar peso. Porque depois eu comecei a perceber que eu não comia nada, e ainda por cima lá na Finlândia, como eu não tinha carro lá, não é? E andava muito ou de bicicleta ou a pé, Uhum. a pessoa tinha um gasto calórico muito maior. Por exemplo, a faculdade, eu ia para a faculdade e era meia hora a pé Boa. ou 15 minutos de bicicleta, 10, 15 minutos. Ou seja, era sempre, todos os dias tinha que fazer aquele percurso e eu cá em Portugal eu saio de casa, pego no carro e vou a algum lado, ou seja, o gasto calórico é muito menor Claro. do que lá, então eu também tinha que comer muito mais do que comia cá e pronto, foi a tentar perceber isso, o que é que eu tinha que comer para pelo menos conseguir ganhar peso. Boa. Pronto, e foi um bocadinho esse processo de descobrir coisas que eu podia comer e depois por ser, pronto, isto depois, a tal dieta flexível que tu podias comer doces na mesma e aquilo estava na dieta. Fiquei encantada inicialmente essa dieta, vá, porque claro que até tínhamos que ter uma alimentação equilibrada, mas havia sempre um espaço para um doce ou para um gelado ou para um... E Não então era tão foi restritiva. exatamente, foi isso que me ajudou também a ganhar peso e a ter uma relação diferente com a comida. Depois acabei por ficar demasiado dependente de pesar da comida, não é? Do depender, ou seja, já começava-me a fazer confusão, por exemplo, ir a um restaurante porque estava a depender, não sabia quantas calorias é que eu ia comer ou quantas macros é que ia ter, e isso depois também teve, ou seja, tanto me ajudou como também já estava a mais na minha vida, por isso depois lá retirei e agora como aquilo que me apetecer, quando me apetecer e já tenho noção da, O limite. exatamente do limite e dos nutrientes das coisas e de quanto é que vale mais ou menos cada coisa e eu vou fazendo a minha vida, vou gerindo consoante consiga, mas pronto, já é mais tranquilo. Fazes a gestão à tua maneira, sabe, Exato. já tens consciência corporal do o que é que podes, o que é que deves, o que é que não Sim, deves comer e o é, que é que não deves comer, quantas vezes não deves comer, exato, por exatamente. aí, não é? Boa. Ah, o que é que te levou, voltando um bocadinho atrás, o que é que te levou a escolher o curso que tiraste e o mestrado da indústria e gestão, gestão e indústria? Olha, sim, é gestão industrial. É assim, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Nunca, eu decidi para já, eu queria engenharia mecânica. Um, e como não entrei depois na primeira fase, Ias ser a única aluna, provavelmente, ou mais uma ou duas para aí. não, por acaso depois o meu namorado é de engenharia mecânica e ele tinha para aí 5 colegas. Vá. Está a melhorar, está a melhorar. Um, mas, mas eu por ser muito indecisa e não saber aquilo que eu quero, e ainda hoje se tu me perguntas assim, olha, o que é que tu queres ser, o que é que tu queres fazer, pá, não sei, não faço a mínima, tenho 25 anos, devia saber, não sei. E então, na altura, por não saber e por gostar muito de matemática e física e dessa parte analítica, decidi assim: ok, engenharia é um caminho que eu quero seguir, ou seja, pelo menos a nível de intelectual, entre aspas, de matemáticas e físicas, isso assim, indica-me para Sentias-te confortável. engenharia. Exato. Depois, o tipo de engenharia, não sei bem, porque gostava tanta coisa e este curso é o curso mais
abrangente que se pode ter na engenharia, porque aquilo nós abordamos tudo, abordamos eletrotécnica, mecânica, informática, ou seja, dá-nos aqui uma noção geral de tudo. Agora, se perguntas-me assim, sabes alguma coisa muito específica de algum tema? Não, mas a ideia, pronto... Mas sabes um pouco de tudo. Exatamente, a ideia é saberes um bocado dos temas de uma forma abrangente e teres esta possibilidade de conseguires gerir e ter alguma opinião sobre tudo, pronto. Eu acho que o lado bom deste curso é este. Só que depois isto, agora já não tanto, mas há uns anos era muito virado só para a indústria, ou seja, saías dali e tinhas que ir para uma fábrica trabalhar porque o que aprendias era gestão de fábrica e hoje em dia já não é tão assim, já consegues aplicar numa empresa de serviços, não é preciso ser apenas um produto final, não é? O que é, pronto, também interessante e tudo aquilo que nós aprendemos, tirando análise matemáticas e essas coisas que nunca meti em ação, mas espero que haja colegas meus que tenham metido, mas eu nunca meti, mas há sempre coisas que metemos em prática e eu acho que isso que é sempre bom, pelo menos desenvolve o cérebro, vá. Sentes que em Portugal é dada a oportunidade certa para as pessoas com o teu curso? Ou sentes um bocado aquela cena do estou à procura do meu primeiro emprego e chego ao meu primeiro emprego e a primeira pergunta que fazem é qual é a tua experiência profissional? É o primeiro emprego, não é? É um bocadinho isso, e eu acho que às vezes vou mesmo buscar às faculdades, porque, por exemplo, o meu primeiro emprego que eu tive, eles foram buscar diretamente alunos à faculdade. Pronto, ou seja, eles já sabiam que não íamos ter de início nenhuma experiência profissional e era isso que eles queriam, porque eles queriam dar formação inicial para podermos exercer aquele trabalho. Só que o que acontece, eu acho, é que há muitos engenheiros e pronto, eu falo no mundo da engenharia porque é aquilo que eu sei mais, mas deve-se aplicar a N cursos, mas há muitos engenheiros formados, mas há poucos engenheiros a exercer propriamente a engenharia. Ou seja, neste momento é necessário para certos cargos engenheiros que não era preciso ser um engenheiro a fazer aquilo. E depois o que acontece é as pessoas ficam um bocadinho deprimidas porque têm esta sensação de saem da faculdade e vão aplicar tudo aquilo que aprenderam na faculdade, todos aqueles conteúdos super complexos, super inteligentes e depois chegam a uma empresa e não têm que fazer absolutamente nada daquilo, têm que fazer uma coisa muito mais fácil que se calhar uma pessoa que não tivesse o nosso curso conseguia fazer também. E eu acho que isso aí é um gap que pronto, é difícil de aceitar, e acontece muito. Pois lá está, às vezes tu estás a tirar um curso, é-te ensinado tanta informação, não é? E depois na realidade não é necessária tanta informação, mas também lá está, o saber não ocupa lugar. Exatamente, não, isso é ótimo e depois é assim, eu sinto que mesmo não estando a aplicar, porque eu, por exemplo, no meu primeiro emprego eu estava a fazer uma coisa que não tinha mais a ver com informática do que propriamente com engenharia industrial, apesar de estar relacionado, mas era muito numa vertente de implementação de software. Eu tinha bases zero daquilo, foi aprender do zero, só que depois a pessoa acaba por ter o raciocínio, está lá, este tipo de raciocínio já fica mais envolvido quando a pessoa sai da faculdade, se calhar, do que uma pessoa que nunca passou por aquilo. Pronto, eu percebo, algumas coisas eu percebo irem buscar engenheiros ou seja o que for, mas pronto. Mas tem esta vertente depois do nosso lado que ficamos assim, mas não foi isto que eu estudei. Na faculdade disseram-me isto. Sim, pois, exato. E agora outra pergunta, voltando um bocadinho àquilo pelo qual as pessoas te conhecem.
a coach motivacional dos treinos de bosta. Verdade. Para quem não sabe, eu... E dos reels. Exatamente, eu todos os dias que vou treinar mando o pessoal ir treinar e chamo-lhes bosta, que é para eles irem treinar, porque treinar faz bem à saúde e nós todos devíamos treinar. Olha, eu acho que tu devias dizer agora isso. Não, vamos guardar essa parte para o fim. Vamos guardar essa parte para o final. Como é que surgiu a Catarina Pacheca das redes sociais? Olha, surgiu na pandemia, porque não tínhamos assim tanta coisa para fazer confinados em casa. Eu sempre fiquei a fazer teletrabalho, por isso nas horas pós-trabalho e horas de almoço sempre tive muito tempo livre, porque sei lá, estava toda a gente em casa, não havia nada perdão, não havia nada de novo a acontecer. Eu assim, olha... porque isto tudo porque eu já há uns anos para cá, que de vez em quando, pai, uma vez por mês, fazia um vídeo destes, mas já desde sempre, porque eu tinha o Snapchat, que eram, agora se calhar as pessoas já não têm esta aplicação, mas eu usava o Snapchat e fazia uns vídeos às vezes a gozar com alguma coisa, ou a criticar alguma coisa, ou a reclamar, mas fazia pá, uma vez por mês. Depois comecei a ver que o pessoal, os meus seguidores, que eram os meus amigos, né, na altura, riam com aquilo e achavam piada e não sei o quê. Eu assim, olha, já que estamos em pandemia, já que estamos assim, vou começar aqui a fazer, a ter aqui fazer mais vídeos, não é? Porque eu fazia uma vez por mês, agora vou ver se consigo fazer uma vez por semana, assim, uns vídeos. Depois lá, o Instagram lançou os filtros, não é? Porque antes não havia filtros no Instagram. Lançou os filtros, comecei a ver os filtros e tal, e pronto, foi assim, olha, foi um processo muito orgânico que comecei a fazer isto. Depois surgiram os Reels, que é este formato mais pequeno de vídeos, que também eu na altura tirei proveito, porque como havia poucas pessoas a fazer Reels, eu quando fazia um Reels, milhares de pessoas viam. E foi aí que eu cresci inicialmente, cresci muito rápido inicialmente, agora é diferente porque agora toda a gente faz Reels, tipo, eu faço um Reels, tipo, já ninguém vê, mas na altura como havia muitas poucas pessoas a fazer, o meu chegava a muita gente, então foi aí que comecei pronto, a ter pessoas a seguirem que eu não conhecia, que foi aí que começou assim a ser estranho. Mas eu já te sigo desde que tenho o podcast, há 2 anos, pelo Sim, menos. pois, acho que começaste logo a seguir logo no início, Foi, nessa altura. eu comecei em fevereiro, um mês antes da pandemia começar, Pronto. e depois comecei a seguir muita gente, Uhum. e tu és uma dessas pessoas, claro. E recordo-me sei lá, talvez um dos primeiros vídeos que eu pensei assim, a Catarina consegue fazer, pegar num tema sério, fazer uma cena educativa e ao mesmo tempo cómica, que foi quando tu fizeste o vídeo do copo, não é do copo, Do período yeah, do sim, Clube Menstrual. exatamente, copo menstrual, pronto. E tu, opá, tu fizeste aquilo de uma maneira que eu como homem fiquei a olhar para ele, isto é realmente conteúdo informativo, Pá, feito à tua porque, maneira e aquilo cómica, é zero patrocinado. Eu certo, quis certo. mesmo fazer aquilo porque eu acho que todas as mulheres ou todas as pessoas que têm período deviam usar aquilo porque aquilo salva vidas, é espetacular. E então, pronto, decidi fazer aqui, juntei todas as dúvidas, porque depois eu abri uma caixinha de perguntas e juntei todas as dúvidas que os seguidores tinham Yeah. sobre o copo e tentei responder num vídeo, pronto, mas tentei que fosse com piada, vá, Com que não piada, fosse yeah. só. Pronto, Exato. este é só um exemplo, não é? Como este, tens Sim. N outros Reels e há pouco estávamos a falar em off, um dos Reels que eu me identifiquei foi um dos mais recentes que tu colocaste, que foi quando a malta te pede para escolher a música. E tu metes grande heavy metal. Eu contei-te que aqui há uns anos, há uns largos anos, quando o meu primo se casou, ele pediu-me para ser eu o DJ, e eu também na altura perguntei: olha, tens a certeza que isto é capaz de não correr lá muito bem? Eu adorava que me pedisse para ser DJ no casamento. Coitadinhos, acho que iam todos embora.
imagino os velhotes lá à espera sem ofensa, não é? À Sim, espera do pezinho de dança. E ouvir, sei lá, assim, uma cena tipo Slipknot ou qualquer coisa do género. Foi tem que agora o ser. primeiro que me veio assim à cabeça. Uh, Depois tens os teus vídeos, além dos teus vídeos informativos, tens os teus vídeos motivacionais. Exatamente. Começaste agora a fazer um treino mais específico, tens uma coach atualmente. É verdade. Começaste há pouco tempo. Como é que está a correr esse novo processo? Olha, eu já a conhecia há bastante tempo a treinar, ou seja, porque eu andava no ginásio ao fim de semana, que era o mesmo que ela treinava, eu sempre a vi treinar e sempre me intimidou positivamente, mas, Exato. por exemplo, o meu namorado estava sempre a gozar comigo porque nós normalmente, pronto, íamos os dois treinar e ele assim, e olha a Lara está lá a treinar, não podes fazer agachamento porque ela vai gozar contigo, tipo, que ela faz com 100 quilos e tu só fazes com 50, e eu... E pois é, não vamos fazer esse exercício. Pronto, assim, a gozar, vá, com a situação. Entretanto, surgiu esta oportunidade de ir treinar com ela porque, eu entretanto descobri uma hérnia, não é? Certo, E, exatamente. e andei aí uns tempos um bocado a bater mal, porque depois isto é um vício, não é? O treino é um vício e gostas, tu treinas para te sentir bem e não é para comer. Apesar de eu dizer que eu treino para comer, eu não treino bem para comer, não é? Eu treino para me sentir bem e depois como também, mas o treino é para me sentir bem. E a partir do momento em que tu tens uma hérnia e diz assim, olha, metade daquilo que tu fazias não podes fazer agora, aliás, nem foi metade, na altura dizer-me, pá, não podes fazer absolutamente nada, só podes andar, podes Uhum. bicicleta, não mais, e não sei quando é que podes voltar a fazer as tuas coisas, pá, a pessoa fica ali sem saber aquilo que, pronto, vai fazer à vida, não é? Porque, imagina, eu uso o treino como um escape da minha vida e apesar da minha vida não é má, mas eu sinto-me bem a treinar, não é? É um escape, na Sim, realidade não é sim, sim. porque tens uma vida boa que não precisas de Sim, um escape exato, na mesma, claro, não é? exatamente. Mas eu uso muito o treino nisso e depois, a partir do momento em que eu tenho uma hérnia, ou seja, comecei a ter umas dores a treinar e inicialmente ignorava, mas depois as dores começaram a piorar. Eu disse, ok, tenho que ir ao médico, tenho que ir ver o que é que se passa. Pronto, e depois quando fui ao médico ele disse, tens uma hérnia discal, se isto não melhorar vais ter que ir à faca. E tens que fazer, pronto, agora tens de tentar recuperar isso se não queres ir à faca. Pronto, eu, ok, eu quero recuperar isto, eu não quero ir à faca, porque isto já é um bocado genético, porque o meu pai também tem, e foi à faca e não melhorou assim tanto, ou seja, isto nunca melhoras a 100% se fores operado, por isso eu prefiro melhorar sem ter que ir do que propriamente Claro. ir. E pronto, foi o que eu comecei a fazer. Comecei inicialmente a fazer só pilates. Pronto, é bom, é Achaste, ótimo. achaste, agora olhando um bocadinho para trás, desculpa Uhum. interromper-te o raciocínio, mas olhando um bocadinho para trás, não achaste que foi um bocado alarmismo a mais por parte do médico? Não que eu não me conseguia mexer, estás a perceber? Foi mesmo, sentias Sim, mesmo. se senti mesmo. Isto foi vários motivos, ou seja, foi. Para já, geneticamente não sou muito favorável, mas depois também pode ter sido fazer exercícios mal ou exercícios que não são bons para pessoas que são propícias a ter hérnias, não é? Certo. Eu também não sabia. E o facto de estar sempre em teletrabalho e sentada e mexer um pouco também não ajuda. Por isso, isto acho que foi assim um conjunto de problemas que causaram isto. Agora é assim, pronto, depois lá está, depois comecei a fazer pilates e ele comecei a perceber como é que isto funciona, a hérnia, ok? Como é que, mesmo com uma dorzinha, como é que eu combato isto, porque às vezes tenho assim umas moinhas, não é? Na altura tinha mesmo dores, agora de vez em quando vou tendo umas moinhas e arranjo maneira de combater isto, mas pronto, agora é descobrir novamente uma nova forma de treinar, porque já não posso fazer aqueles, por exemplo, eu gostava muito de fazer treinos IT, aqueles fazes burpees, 10 não sei o quê, saltos, depois, pá, eu agora tudo que tem impacto vai Evitas. ter
vou ter dores, ou é assim, pode não ser sempre, mas há uma probabilidade grande de eu ter dor a fazer aquilo, por isso agora tudo o que seja correr já não posso correr, mas também não adorava, por isso está ótimo. Mas sim. São poucos os que adoram, sabes? É o quê? São poucos os que adoram. Pois, exato, sim. Há uns malucos que adoram, que pronto, Sim, não aquela malta. percebo aquelas pessoas, eu fico só Mas a ver e digo adeus. tu continuas a fazer cardio diariamente, mas fazes Sim, as tuas sim. caminhadas, não é? Sim, faço caminhadas, às vezes faço bicicleta, tenho uma elíptica em casa, pronto, sim, coisas mais softs, Soft. Yeah. mas sim, correr nunca mais. Bom, eu também lá está. E olha, se me dissesse assim, "Epá, não podes correr mais na tua vida", tudo bem, também não fazia questão de ir atrás de ninguém, por isso estou bem com a vida que tenho. Mas pronto, esta coisa da Lara foi porque, isto para chegar ao raciocínio, a Lara também tem hérnias na coluna, Uhum. ou seja, eu sei que isto às vezes, na minha opinião, eu acho que profissionais podem ter a teoria toda, mas eu às vezes eu sinto que precisam de ter a prática, ou eu sinto mais confortável quando também têm a prática. Exato. E então ela, por ter as duas, tem a teoria e a prática, por ter hérnias também, ela percebe-me e sabe aqueles exercícios que me podem causar dores na lombar ou não, e pronto, tem-me ajudado imenso a E tens, descobrir novamente ou a fazer novamente os exercícios de musculação que eu gostava de fazer, ou pronto, ou descobrir novos, adaptados à hérnia. e tens sentido bem com o Sim, resultado? sim. Sim, o médico me diz é assim, agora não há limite para nada, ou seja, vais experimentando, se te doer, não voltas a fazer, pronto, ou seja, vais ter que ir descobrindo aqueles exercícios que não te dão doer, pronto, porque às vezes na teoria, aquele faz doer às costas, mas se calhar em mim, por exemplo, hip thrust é um exercício que, mal feito, é péssimo para a hérnia. E toda a gente me diz, Catarina, não faças isso. A mim, eu não tenho dor completamente nenhuma a fazer aquilo. Ou seja, é descobrir, é ir descobrindo aqueles exercícios que não nos fazem doer. E o progresso também das Sim, cargas, não é? Começar sim, com cargas e depois ires sim, vendo sim, como é que te sim, sentes e claro, depois chega uma exatamente. altura que já estás a fazer hipotrófico com 100 e tal quilos e nem das Uhum, conta. exato, Claro, chegaste. exato. Catarina, vou-te agradecer muito a tua participação aqui no podcast. Gostei muito Obrigada, eu. de falar este bocadinho contigo, de conhecer mais um bocadinho do outro lado da Catarina sem filtros. Exato. Não é a Berta ou a Marlene, mas foi um gosto falar contigo, Catarina, Obrigada. e saber um bocadinho mais de ti. E vamos continuando sempre a falar nas Claro, no redes. Instagram. Catarina, só um último pedido que eu te vou fazer. Tens que dar aquela tua mensagem para o Vão pessoal. treinar se bosta. Exatamente. Vão Pessoal, treinar se bosta. ouçam o que a Catarina diz, seja o que for, seja para correr, para musculação, aulas, façam o que vos faz sentir feliz e o que faz sentir-vos bem. Procurem os vossos objetivos. Se o vosso objetivo é emagrecer, façam-no para emagrecer. Se o vosso objetivo é ficar com um rabo grande, façam para ficar com um rabo grande. Façam o que entenderem, mas façam desporto. Exatamente. Mexam o cu. Obrigado, Catarina. Beijinhos. Obrigada. Beijinho.